estava orando e dizendo: Senhor, como eu me alegro de te conhecer, como eu me alegro de saber que o Senhor me escolheu e me confiou a boa notícia, a boa nova do Evangelho. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, que Deus tem uma boa notícia para todos nós. Uma boa notícia que há mais de 2000 anos atrás mudou o mundo, transformou o mundo, mudou a humanidade. A boa notícia é que um dia chegou até você, chegou até mim e mudou a minha vida, mudou a sua vida. E a boa notícia que o Senhor tem para nós agora, que ainda vai mudar e transformar num futuro que está por vir. Amém? Abra então aí em Lucas capítulo 2 e deixe a sua Bíblia aberta, que a gente vai olhar para a Escritura e ver o que ela tem a nos ensinar hoje. Lucas diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia e da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, ou seja, os dias da gestação. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Que boa e linda e maravilhosa notícia. Hoje nasceu o Salvador. Como Ulisses falou muito bem aqui na introdução desse culto, nós estamos vivendo os dias no calendário litúrgico chamado de o Advento. O calendário humano, vamos dizer assim, civil, ele celebra, marca as datas, os acontecimentos mais importantes para a humanidade. Nós temos agora, nos próximos dias, o Natal está lá no calendário, o Ano Novo, enfim, a cada país tem os seus acontecimentos. E o calendário litúrgico, ou calendário cristão, marca os acontecimentos de Deus através de Cristo, ou por meio de Cristo em nós. Os acontecimentos de Deus por meio de Cristo para nós. E o advento é isso. A palavra advento vem do latim, que eu não vou me arriscar a pronunciar, que eu não sei latim, mas o significado é a vinda do Redentor. A vinda do Redentor. Você talvez estivesse já se perguntando: o que o Ulisses está falando de advento? Que evento é esse, É a vinda do Redentor. Quem é o Redentor? Cristo, o Senhor. O advento para nós marca então o mais grandioso acontecimento, ou o mais grandioso evento que aconteceu na face da terra. Deus Emanuel vindo e habitar no meio de nós. Não vou nem ler o versículo, porque ele já leu aqui para nós, de João, dizendo: ele era Deus, ele estava com Deus, e o Deus se fez carne e habitou entre nós.
Não consigo imaginar. É impossível imaginar outro acontecimento maior do que esse. Talvez você fale, não, quando inventaram a roda, quando descobriram o fogo. Tem coisas que eu fico olhando, você não fica assim pensando, gente, quem foi o louco, né, que projetou um avião que pesa toneladas para carregar 400 pessoas? Eu fiz uma viagem em 2014, eu decolei, decolar e aterrissar umas 9 vezes, só nessa viagem. E cada vez que subia, cada vez que descia, o frio imenso, um frio intenso, e essa sensação que você está pausando no ar e daqui a pouco dá aquela turbulência. Que coisa incrível que o homem inventou. Talvez você diga que acontecimento marcante foi quando descobriram a internet e o celular. Olha, eu sou do tempo que a gente falava no orelhão com ficha. E eu lembro que, né, o primeiro bom emprego de Londrina, que foi na TV, né, a extinta TV Cidade do Paulo Pimentel, hoje Rede Massa, eu recebi a ligação de que estava sendo contratada no orelhão. Ele ligou para minha vizinha, porque eu não tinha telefone, ligou para minha vizinha e disse assim, diga para ela ligar para nós. Eu fui no orelhão, 2 quadras da minha casa, com um monte de ficha, para ligar, para ficar sabendo que eu tinha sido empregada, aceita. Gente, hoje, o que é a revolução do celular? Mas enfim, eu estou aqui para falar do maior, do mais grandioso acontecimento que o mundo já viu. A maior transformação que o mundo experimentou. Todas essas coisas transformaram as nossas vidas, todas essas coisas revolucionaram a humanidade, a sociedade, mudou o comportamento, mas nada se compara ao fato de que Deus habitou entre nós. O advento é também um tempo para nós nos prepararmos, não para a ceia de Natal. E agora eu vou frustrar, né? Quem está correndo atrás de decoração, eu vi ontem uma reportagem mostrando a 25 de março lá em São Paulo, lotada, porque o povo quer comprar as coisas de Natal. Talvez você esteja correndo atrás da decoração, dos presentes, da comida, que é uma roupa nova. Mas eu vou dizer para você, o advento é um tempo para nós nos prepararmos, não para a festa de Natal, mas para nós nos prepararmos espiritualmente, porque o evento é um evento divino. O Natal nas nossas vidas é um evento divino. E mais do que isso, nos prepararmos para um outro grande acontecimento que está por vir. Você sabe qual é? O segundo advento, ou a segunda vinda de Jesus. O maior acontecimento foi Deus vindo à terra, mas tal acontecimento talvez nem seja comparado ao fato de que quando Jesus voltar, a Bíblia descreve, Hebreus capítulo 9, 27 e 28, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, dessa vez não para morrer na cruz, mas para trazer salvação aos que o aguardam. A Bíblia descreve como um acontecimento em que a trombeta vai soar, vai ser como um raio no céu, e nós vamos ser levados com ele. Esse tempo, irmãos, de advento, desses domingos que antecedem até mesmo o Natal, é um tempo para nós nos prepararmos espiritualmente. Esse é um acontecimento divino de Deus na terra, de Deus em nós. Não estou dizendo que está errado você querer fazer uma decoração, uma bela mesa para receber. Esse ano o Natal vai ser complicado. A minha família, por exemplo, muito mais a parte da minha mãe, costuma reunir 40, 50 pessoas no Natal.
É aniversário dela e eu sei que ela está assistindo. Um beijo, mãe, que ela está longe de mim, no interior de São Paulo. Mas talvez nós não possamos fazer o Natal da mesma maneira. Não vamos fazer uma grande festa. Por quê? Porque nós estamos sendo impedidos por um decreto, por uma lei. E essa lei é uma lei de prevenção, é uma lei de proteção. Eu sei que muita gente está com medo, mas muita gente também, digamos, não está nem aí. Nem acredita que o coronavírus está por aí. Eu vou dizer para você, eu conheço pessoas muito próximas a mim que morreram de Covid-19. E pessoas muito próximas de amigos, de colegas de trabalho que morreram de Covid-19. Eu coloquei essa semana no nosso grupo que morreu um pastor aqui de Londrina, jovem ainda de idade. Então esse Natal vai ser complicado. O mundo está com medo do coronavírus. O mundo está esperando o quê? Uma boa notícia. Qual é a notícia? De que a vacina chegou e ela é eficaz. Mas nenhuma boa notícia traz tamanha alegria. Quando o anjo deu a notícia, ele diz: eu trago uma notícia de grande alegria. No original é fonte de alegria. Uma notícia que é fonte de alegria para todos nós. Legal saber que a vacina está chegando. Parece-me que alguns países já estão, inclusive, vacinando, começarão a vacinar semana que vem. Vamos orar para que de fato isso aconteça no Brasil. Mas a nossa alegria se concentra no fato de que Deus tem boas notícias para nós. Voltando aqui à Escritura, eu falei para você deixar aberto que eu quero destacar algumas coisas aí. Né? Você que gosta de grifar, de anotar. Primeira coisa, preste atenção naqueles dias. O texto diz que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto no Império Romano. E foi o primeiro recenseamento quando Quirino era governador da Síria. Que dias eram aqueles? Não é uma data específica, mas naqueles dias José e Maria, grávidos, agora são surpreendidos, recebem uma notícia desse decreto. Recebem a notícia de que precisam sair do conforto do lar, do conforto da sua casa, do meio da família, para fazer o recenseamento em outro lugar. E naquele tempo não tinha avião, né, gente? Nem carro, né? Ou seja, uma viagem difícil, cansativa. Naqueles dias, José e Maria, sob regras impostas pelo governo da época, foram obrigados, mesmo em condições difíceis, a obedecerem um decreto. Era a primeira vez que faziam isso. Interessante que a história diz que o recadastramento era para saber quanto cada família tinha que pagar de imposto. Hoje nós sabemos que o recenseamento é para colher várias informações, né? Quantos idosos, quantas pessoas com escolaridade, enfim, vários dados demográficos. Mas aquele recenseamento era para saber quanto cada família tinha que pagar. Os ricos pagavam impostos sobre a terra e os bens que possuíam, enquanto os pobres, pelo número de filhos que tinham. Naqueles dias, o povo era explorado, o povo era oprimido, o povo era sofrido, o povo era pobre. Maria e José se encontram numa situação difícil. Quando chegam na cidade, não há lugar para eles, diz o texto. Então pensa, você que é mãe, você que está grávida, né? Bebê chegando, você tem que ir para um lugar onde se abriga os animais.
enrolar o seu bebê em panos e colocá-lo numa manjedoura ou num lugar onde se colocava a comida dos animais. Foi isso que Maria passou. Naqueles dias, Maria sofreu, mas Maria também descansou nos braços do Senhor. Era a grandeza de Deus se manifestando na fraqueza da criança. Naqueles dias, Maria teve necessidade. Naqueles dias, nós podemos dizer, dias semelhantes ao nosso, dias semelhantes ao seu. Quem sabe você está passando por uma necessidade? Quem sabe você está passando por uma dificuldade? Quem sabe você está com um sentimento na alma dizendo, não há lugar para mim, nessa casa, nessa família, nesse casamento, nessa empresa. Quem sabe você se sente excluído, marginalizado, esquecido. Quem sabe você é um empresário que sofre com os impostos. Eu já tive empresas, comércios, sei como é difícil. Quem sabe você está lamentando o decreto que nos é imposto agora com o fechamento do comércio, com a situação que muitas empresas estão passando. São dias semelhantes aos nossos em que sofremos também com os prejuízos dessa pandemia. São dias semelhantes aos nossos em que nós vemos pessoas ao nosso redor padecer necessidade. Mas Maria e José viveram uma vida de obediência, viveram uma vida de fé, viveram uma vida de esperar em Deus, de perseverar. E é isso que eu creio que o Espírito Santo quer dizer para nós nesta noite. Talvez na história da sua vida você vai dizer, naqueles dias, nos dias daquela pandemia, naqueles dias em que o governo decretou o lockdown, naqueles dias em que o decreto veio, me impediu de casar, me impediu de abrir um negócio, me impediu de viajar, me impediu de realizar os meus projetos, você também possa dizer, mas eu obedeci, eu esperei com paciência no Senhor, eu não me esqueci das promessas que Ele tem para mim. Naqueles dias, o povo esperava o Messias prometido, como declarou a mulher samaritana lá no poço, lá na fonte, lembram? Ela diz, eu sei que o Messias que se chama Cristo vem, e quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. João 4:25. Naqueles dias, eles esperavam a promessa. Nós estamos chegando no final do ano. Há promessas que eu ainda estou esperando em Deus. Você pode dizer, nesses dias, eu estou esperando o cumprimento das promessas de Deus. Mas naqueles dias de Maria e José, a promessa se cumpriu. O nosso Redentor veio nos salvar e nos encher de alegria. Naqueles dias, o anjo anunciou, eis que eu trago a boa nova, o Salvador nasceu. Ele veio. Nesses dias, o que nós ansiamos, que Ele voltará. A grande notícia que nós esperamos é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabe, às vezes eu acho que os crentes não querem que Jesus volta. Tem gente que tem medo de declarar, vem Jesus. Mas eu não fiz isso, não fiz aquilo, mas olha como que eu estou. Jesus, hoje não, amanhã talvez. Jesus, espera passar o Natal, que eu já planejei tudo. Espera o ano novo, que as coisas vão mudar, quem sabe depois. Mas eu tenho uma outra notícia para você que talvez não seja tão boa. Ninguém sabe o dia e a hora. Ele vem como ladrão na noite, quando a gente menos esperar. E é isso que o segundo ponto que eu quero destacar diz para nós. O segundo ponto é durante a noite.
Havia pastores nos campos cuidando dos rebanhos na vigília da noite. Como é maravilhoso nós percebemos que Deus, Ele tem Deus não faz acepção, mas digamos que Ele tem uma preocupação, uma predileção pelos pobres. Foi para a mulher samaritana, marginalizada, excluída, que tinha tido 5 maridos, que Jesus trouxe uma das maiores revelações. Eu já preguei aqui várias vezes, que o Pai está buscando adoradores. E é para esses pastores, homens simples, que a grande notícia do céu chega. Pensa, irmãos, não foi para os profetas, não foi para Herodes, para Quirino, para César Augusto. Não foi para os grandes homens da história. Os pastores eram consideradas pessoas marginalizadas. Entre as profissões excluídas pelos fariseus ou pela lei judaica, estavam os pastores. Porque eles conviviam muito com os animais, eles eram considerados impuros. Porque eles ficavam na noite, na vigília, andando com as ovelhas, eles não eram convidados para o convívio humano. Sequer, com certeza, convidados a visitar um recém-nascido. Mas é justamente para eles que o anjo do Senhor aparece e dá a grande notícia. Interessante que essa expressão durante a noite me chama a atenção, porque diz que eles cuidavam do rebanho. Vocês já ouviram muitas histórias sobre as ovelhas. As ovelhas são animais frágeis e os pastores precisam cuidar para elas não caírem do penhasco, não se desgarrarem, não serem roubadas, não serem comidas pelos leões. Então eles ficavam de vigília, vigiando, atentos, com os olhos abertos, os ouvidos atentos a qualquer som, para proteger o rebanho. De igual forma, a Bíblia nos exorta a sermos pessoas vigilantes, justamente porque nós não sabemos nem a hora nem o dia em que Jesus vai voltar. Há vários textos nas Escrituras. Mateus 24:42 diz: portanto vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor. Lucas 12:37, bem-aventurados aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar-se à mesa, chegando-se os servirá. Lembram da parábola das virgens, com as lamparinas acesas? À noite foram encontradas pelo noivo. Mateus 24:36 e 39 diz assim, presta atenção que esse texto é de arrepiar. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Então veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Eis porque nós, a noiva do Senhor, eis porque eu e você precisamos estar vigilantes. Durante a noite, não literalmente à noite. Eu sei que muitas vezes os pregadores dizem, que orar durante a madrugada é bom, é gostoso. É realmente. É no silêncio, ninguém incomoda. Mas nem todo mundo consegue. Tem gente que trabalha à noite, tem gente que precisa dormir à noite. Mas o durante a noite quer dizer para nós o tempo todo. Aquele momento em que nós estaríamos dormindo, como diz o texto, nada percebendo, acomodados. Foi assim que veio o juízo
nos tempos de Noé. E é Jesus falando, assim também será. Quando eu e você estivermos comendo, casando, fazendo, realizando, fazendo planos, sonhando, Jesus vai voltar. Quando? Não sei. Muita gente já tentou prever. Jesus disse que nem os anjos sabem. Por que eu vou me arriscar a querer afirmar qualquer coisa? Mas eu posso dizer uma certeza para você. E isso eu posso. Está bem mais perto. 2020 anos mais perto da vinda do Senhor. Uma outra coisa que eu quero destacar com você nesse texto é que a glória, a luz resplandeceu. Nós nem combinamos, né, Ulisses? Mas olha, Ulisses já trazendo o que o Espírito Santo quer dizer. O texto diz que a glória do Senhor brilhou ao redor deles. A luz encheu aquele lugar. É o contraste da escuridão da noite com a luz da glória do Senhor. É o céu inundando a terra. É o céu vindo de uma maneira tão poderosa, por isso que eu disse que é um acontecimento divino. É Deus vindo, irmãos. Se você nesse Natal, só com o seu núcleo familiar ou sozinho, buscar a presença de Deus, eu quero dizer para você que nós podemos receber a visitação do Senhor. Deus pode vir com a sua luz. Eu preguei aqui há algum tempo atrás, uma pena que não tem essa mensagem gravada, mas eu preguei aqui sobre a luz do Natal. Eu tenho isso em texto, se alguém quiser, depois eu passo. E eu me lembro que eu pregando e falando sobre a luz na criação e sobre a luz que veio, a luz que resplandeceu, eu sentia, eu via isso aqui com uma luz diferente dessa. E quando terminou o culto, uma irmã que estava sentada ali atrás, ela chegou para mim e disse: pastor, enquanto você pregava, eu via uma luz resplandecente. Aleluia! Deus visita o seu povo. Deus visita os pequeninos, os pobres, os carentes, aqueles que acham que não são nada. Deus visita. Aleluia! Eu creio que esse Natal, se nós entendermos que é um acontecimento divino da presença de Deus que vem, pode ser um Natal diferente, muito mais maravilhoso, apesar da circunstância do corona, da pandemia, da crise financeira, pode ser um Natal especial para você. Foi um Natal especial para aqueles pastores. Foi o cumprimento da promessa e eles puderam ver com seus olhos um coral de anjos celestiais, cantando, louvando, adorando a Deus. Irmãos, nós temos a notícia mais preciosa, a melhor notícia que a mídia já deu. É acontecimento de primeira página do jornal, é a manchete. Hoje nasceu o Salvador. A luz que era a vida dos homens inundou a terra. Nós precisamos compreender que o Natal é a vinda de Deus à terra. Uma outra coisa que eu quero reforçar com você é que os anjos dizem que além de ser uma boa nova de grande alegria, eles declaram paz sobre todos os homens. E o texto diz: a quem Deus concede o seu favor. Diga favor. Deus concede o seu favor. Deus concede a sua graça, favor imerecido. Deus concede as suas bênçãos. A notícia não é somente que Jesus veio para perdoar pecados, mas Ele veio para trazer bênçãos. Ele veio não apenas nos dar a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus, mas nos fazer co-herdeiros com Ele. Amém? Glória a Deus. Você se tornou herdeiro de tudo que o Pai tem.
O texto de Efésios capítulo 1, verso 3 diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou. Quando Ele veio, Ele disse o quê? Tudo está consumado. O seu perdão, a sua libertação, a sua salvação, a sua herança, a sua morada no céu, todas as bênçãos consumadas. Em cada promessa, diz a Escritura, tem um sim de Deus. Aleluia. Salmo 103:10 diz: Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo a nossa iniquidade. Ele deu o seu favor imerecido. Os anjos dizem: é para todos que encontrem o favor de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 diz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Nesses dias, aguardamos o cumprimento dessa promessa. Esse é o favor de Deus. Fomos livres da condenação eterna. Somos livres da ira de Deus. Recebemos não a recompensa pelo nosso pecado, mas recebemos o favor imerecido de Deus. Recebemos a esperança de que quando Ele voltar, nos encontraremos com Ele nos céus e estaremos com Ele para sempre. Aleluia! Aleluia. Para sempre. Eu quero concluir dizendo que aqueles pastores não apenas receberam a boa notícia, mas eles também se tornaram portadores dessa notícia. Olha que interessante. Versículo 15 aí de Lucas 2. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos! Ou seja, eles não estavam lá guardando o rebanho, e agora de repente querem sair, querem deixar o lugar. Vamos até Belém e vejamos que isso aconteceu, o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que ouviram se maravilharam dos que os pastores lhes diziam. Até o versículo 18 você encontra isso. Aqueles pastores se tornaram portadores dessa boa notícia. O que isso nos ensina? O que a Bíblia já diz. Eu e você recebemos o chamado da grande comissão, de sermos portadores dessa boa notícia, da boa nova do Evangelho. Assim como aqueles pastores ficaram maravilhados e como se dissessem: vamos logo, a gente precisa ver isso, a gente precisa contar sobre isso, a gente precisa anunciar, divulgar esse acontecimento. Da mesma forma, irmãos, nós como igreja do Senhor temos a responsabilidade, o dever, o compromisso de anunciar, de divulgar o advento da segunda vinda de Jesus. De contar a todos que haverá um dia em que a trombeta vai soar, em que o Senhor vai nos chamar pelo nome e que nós estaremos para sempre com Ele. E um lugar que não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá enfermidade. Aleluia. Um lugar que Ele mesmo
está preparando para nós. Eu quero reforçar com você então os pontos que nós falamos hoje nessa mensagem. Primeiro, seja sábio nestes dias. Naqueles dias eram dias difíceis para Maria e José. Dias difíceis para você, para nós, com certeza. Mas a Bíblia nos exorta a sermos sábios, a remir o tempo, porque os dias são maus. Eu quero reforçar com você que é preciso observar os sinais. Jesus disse que muita coisa aconteceria antes da sua volta. Quando os anjos deram a notícia aos pastores, ali os pastores de ovelhas, os anjos disseram: este é o sinal, vão encontrar o bebê em panos numa manjedoura. Eles receberam um sinal. Como saber quem era esse bebê? Tal como aqueles homens que vieram do Oriente para adorar ao Senhor, tiveram uma estrela como sinal de quem ou de onde estaria o Salvador. Jesus também disse que nos últimos dias alguns sinais aconteceriam. Alguns sinais, como grandes terremotos. Lucas 21:11. Grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Nós estamos vendo esses sinais. O número de terremotos cresceu assustadoramente. Os sinais nos céus da natureza, de tornados, de tempestades, de tufões. Nós vimos no Japão. Quando a gente chegou era tudo fraco, né? A gente se assustava um pouco, mas a gente foi se acostumando, dormia, tinha dia que você nem percebia. Nem ligava para o tufão, nem ligava para o terremoto. Mas pouco antes de nós, ou melhor, logo que chegamos ao Brasil, né? Nós chegamos alguns dias depois, teve aquele grande tsunami de 2011, que devastou, que causou uma grande tragédia como nunca foi visto. As pestes são as doenças, é vírus, é bactérias, é tanta coisa que a gente nem sabe mais. Doenças que toda hora surgem, que a gente nunca ouviu falar. São sinais de que Jesus está voltando. Nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos estar com os nossos olhos atentos, porque nós não sabemos quando será o dia. Nós precisamos permitir que a luz de Jesus invada as nossas vidas, como já foi dito aqui. E por fim, estou reforçando alguns pontos. Nós precisamos ser portadores dessa notícia. Nós precisamos anunciar. Poucas vezes se prega sobre a vinda de Jesus. Poucas vezes se prega sobre o arrebatamento da igreja. Mas nós precisamos falar sobre isso. Ah, pastora, mas ninguém quer ouvir isso daí não. O povo quer ouvir coisa de motivação, de que a porta está aberta, Deus te entrega a chave, eis a tua vitória. Que vitória você quer? Uma terrena e passageira? Que bem você quer? Que ladrão rouba, traça, corrói, ferrugem, corrói? Ou você quer a vitória do céu? Como diz o meu marido, todos os dias, ele diz: o nosso alvo é o céu. Pode estar difícil, nós já passamos muitas dificuldades financeiras, de enfermidade, de mudanças. Mas ele sempre dizia: nosso alvo é o céu. Hoje no almoço ele falou para o meu filho: você quer ir para o céu? Teu alvo é o céu? Então seja sábio, seja vigilante, mantenha a sua vida de santidade. Seja como Maria e José, obediente às leis, esperando no Senhor.